A gente vai falar sobre ansiedade. Dá medo desse nome, né, Jane? É verdade, né? Ansiedade é uma coisa assim, a pessoa fala assim, eu tive uma crise de ansiedade, né? E elas existem mesmo, essas crises de ansiedade, elas dão uma desritmia, né? O coração fica acelerado mesmo, a gente fica descompassado com a vida, né? É uma sensação assim de desconexão com o nosso corpo, é um movimento esquisito mesmo, a gente tem um estranhamento com a gente mesmo, né? A ansiedade, ela é verdade mesmo. Me lembro que agora não, né? Porque a gente tem os movimentos, né, de psicoterapia, as terapias de maneira geral, todas elas, as holísticas, né? As terapias, enfim, toda a gama de terapia que tem hoje, né? Tem terapia para todo jeito, né? Pra gente melhorar, né? No aspecto com o melhor da palavra, assim, né? Mas a gente tinha uma crença muito grande de que depressão era frescura, né? Tinha uma coisa assim, e a ansiedade ela passa por essa via, assim, ela tem passado por essa via. Não, para com isso, para de se preocupar, isso é uma coisa maluca, isso é coisa da sua cabeça. Mas é real, a gente vê uma realidade extremamente real. Pode não ser para o outro que não está vivendo aquela experiência, mas para quem está passando pela situação, ela é real. Ela é real a ponto de dar ânsia de vômito, né, de dar dor de estômago, de a gente ter uma sudorese, né, de a gente soltar o nosso intestino. Olha que loucura, né? Então, de acabar a nossa fome, né? Então, a ansiedade, ela é um mal mesmo, que tem acompanhado aí a modernidade e essa coisa do tem que, né? Eu tenho que ter metas, eu tenho que ter resultado, eu tenho que estar, até os meus tantos anos eu tenho que conseguir isso, até isso, aquilo, eu tenho que ter aquilo, né? E essa coisa com rendimento, né, o que os outros vão pensar, qual a ideia que os outros vão ter de mim, né? Será que se esse movimento, isso que eu tô fazendo aqui, ele vai dar certo? E se não der, o que eu vou fazer, né? Então tudo é muito limítrofe, né? Tudo é uma grande crise, tudo tem um peso muito grande. Isso não quer dizer que a gente tá dando esse valor exacerbado para as coisas, quer dizer que a gente sente dessa maneira, né? Eu tenho até um quadrinho no meu consultório que diz assim, né? Se faz sentido é porque você sente, né? Então é isso, né? A gente está sentindo alguma coisa, logo aquilo faz sentido pra gente, pode não fazer pro outro, mas faz sentido pra gente, né? E quando a medicação não dá conta da ansiedade, né? Então, é porque a medicação por si só, ela não vai dar conta mesmo. Eu preciso criar alguns padrões de comportamento. Então vamos pensar assim, né? Eu tenho aqui estado atual, né? Carinha triste, né? Estado atual é como eu tô me sentindo e tal. Estado feliz, carinha, estado desejado, carinha feliz. Então, para eu chegar daqui para cá, eu tenho várias rotinas que eu preciso colocar. E a medicação, ela vai entrar no aspecto medicamentoso, trabalhando com algumas substâncias na nossa cabecinha, no nosso corpo, reverberando, mas ela não muda a nossa forma de ação no mundo, nossa forma de agir, né? Que tem que estar repleta ali de crenças, de valores, de ideologia, de cultura e de tantas outras coisas. Então, a medicação por si só, ela não faz, não tem um resultado permanente, né? Ela não tem uma construção de um resultado, ela é paliativa. Ela precisa ter um acompanhamento terapêutico, seja ela qual abordagem que for, e aquilo que faz sentido para as pessoas. Não quer dizer que a psicoterapia, ela seja o único veículo. Pode ser que a biodança seja bem legal, pode ser que a dança de salão seja legal, pode ser que o xadrez seja algo muito legal, o esporte, o muay thai, enfim, o boxe. Cada um vai encontrar o seu sentido, mas a gente precisa ter um dinamismo, né? E precisa ter um acompanhamento, né? Um acompanhamento ali onde você se coloque, aonde outras coisas comecem a funcionar no seu corpo além da medicação. Então a medicação por si só, ela é bacana, é legal, eu não sou contra a medicação, eu sou contra você usar a medicação e não ter nenhum acompanhamento terapêutico, né? E atividade física, que é super importante, alimentação e tudo mais, né? Então a gente precisa olhar para isso, né? Isso é super importante. Mas a Glória tá dizendo assim, né? Que a ansiedade é como se balançar numa cadeira de balanço e não sair do lugar. É interessante essa analogia, né? Que você tá fazendo, né? Porque essa sensação, né? Do ir e vir, você sente o movimento,
mas não é um movimento que é seu, a vida tá meio que te levando, né? A gravidade tá ali te levando, e é uma inércia na ação no mundo, né? A ansiedade, ela tem uma coisa assim, né? Ela tem uma pegada meio que essa mesmo, da gente se cristalizar em algumas questões e da gente diminuir a nossa ação no mundo por conta de uma tensão, né? Só que essa tensão que é criada nesse evento, nessa experiência, está intimamente ligada, não vou ligar não, obrigada, está intimamente ligada com a realidade que a gente está vendo. E essa realidade é construída, assim, a gente tem falado bastante nas lives disso, né? Pra gente olhar do lugar que a gente fala. Isso é muito importante. A gente fala de um lugar, a gente fala de uma história, de uma família, de histórias familiares, de crenças, de ideologia, de valores. A gente fala dessa história. Então, quando a gente começa a ver coisas que causam ansiedade, a gente também fala dessa história. A gente está falando desse lugar que está entrando em conflito com aquilo que a gente está vivendo. Então, a ansiedade, né, é o quê? É ansiar por algo que ainda não aconteceu. Seria mesmo um movimento de pré-ocupação. Eu me preocupo antes, né? Eu tenho uma ocupação antes do evento, né? Então eu fico me ocupando com aquilo de uma forma intensa, e aí gera uma ansiedade, né? A ansiedade, ela tem níveis muito patológicos, né? E níveis assim onde a gente tem aquilo como uma forma crítica mesmo. Né? Uma coisa realmente adoecedora, que tira a gente da alegria da vida. A gente começa a ter uma via extremamente pessimista das coisas, a gente não acha solução, a gente olha para as coisas e fica no problema. O que nutre a ansiedade, na maioria das vezes, é a gente ficar no problema. E com essa mente problemática, né, com a mente que está fechada, com aquilo que está se fechando, a gente ficar naquele movimento do quarto fechado. No quarto fechado, sem janela, sem porta, a gente fica naquele movimento. Né? E a gente precisa ter um movimento de expansão, um movimento de saída. Qualquer movimento que eu faça já dá um deslocamento e muda a perspectiva, muda o meu olhar para as coisas. Então eu preciso colocar algumas atividades. Ah, mas tem atividades que eu não gosto. Faça mesmo sem gostar. Porque você precisa incluir alguns comportamentos. No começo a gente não gosta, mas a gente precisa gerar um movimento. Então não é da hora. Se você gostar, melhor. Né? Agora, se você gostar muito, não é legal, porque aí você vai pro seu conforto também. Tem que ser aquela coisa, eu gosto mais ou menos, né? Tem que ter um nível de dificuldade, né? Para você conseguir sair do padrão de ansiedade, né? Que é esse padrão repetitivo, que é o padrão pessimista, que é o padrão de estar sempre se preocupando com uma coisa que ainda a gente não está vivendo. Então, se a gente traz isso para um campo prático, para um campo racional, a gente olha para o presente. A gente olha para o que a gente está vivenciando agora, experienciando nesse exato momento. Então, isso que eu estou preocupada, essa minha demanda de ansiedade está acontecendo agora? Não. O que está acontecendo agora é um medo de que isso aconteça no futuro. E o que é que eu posso fazer, né? Quais são os antídotos que eu tenho se isso realmente acontecer? Né? Eu tenho pessoas que podem me ajudar, eu tenho conexões que eu posso fazer naquele momento, que podem ali me amparar naquele momento, eu tenho plano A, B, C, D, E, F, sei lá o que. Então eu preciso estar me cercando ali de opções de saída desse movimento e não ficar no movimento que é gerar o problema e estar na rodinha do hamster, que é esse exemplo que a gente sempre dá. Então, quando a gente está com a mente com problema, a gente tem uma mente neurótica, né? Que ela vai cada vez pensando mais e não tem movimento de saída. Ela se retroalimenta naquele movimento. A gente tem que olhar para isso. Caramba, eu já pensei isso de manhã, pensei isso agora, pensei à tarde, pensei à noite. Tô dormindo pensando nisso, vou acordar pensando nisso. Tem uma coisa errada. Eu tô na rodinha do hamster. Eu não consigo pensar outra coisa, não tem problema. Às vezes a mente, ela tá tão acostumada nesse movimento repetitivo que realmente ela não tem como mudar. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Eu tenho que ir para casa de uma amiga, ligar para alguém, e correr, e caminhar, e cozinhar, e fazer alguma coisa assim, eu preciso dispersar desse movimento da rodinha. E à medida que você vai fazendo isso, né, você vai dispersando, saindo da rodinha, aquilo vai perdendo força, vai girando cada vez mais devagar até que ela dá uma paradinha. Aí você tem aquele movimento de abertura. Aí você fala, nossa, que legal, puxa, foi tão ruim hoje de manhã, hoje tá melhor. Aí daqui a pouco à noite começa de novo.
E aí você se percebe, começa a parar de nutrir aquilo com esses pensamentos, diminuindo a tensão até a rodinha parar de novo. E assim a gente vai aprendendo a lidar, porque a nossa ansiedade somos nós, né? Não é um movimento, não é um cara, né, que chegou e falou assim, eu tenho ansiedade, pegou em você, né? Ansiedade, não é assim, né? Não é um vírus, né? Isso é um movimento, né? Um movimento da gente mesmo, da nossa história. É o confronto entre aquilo que eu quero, né? É o neuroticismo mesmo. É o confronto daquilo que eu estou vivendo com aquilo que eu gostaria. E a tensão disso vai gerando uma ansiedade, porque isso não chega nunca. E não chega, não é de acordo com as causas e condições nas quais eu estou inserida. Ele não chega do jeito que eu quero. Porque se eu avalio as causas e condições das quais eu estou inserida, eu vou olhar que pode dar certo, pode acontecer isso, tem um imprevisto aqui, depende de uma outra pessoa, e aí vai diminuindo. Mas se for ruim, eu tenho alguém que possa... Tem o fulaninho, tem não sei o quê. Aí você vai racionalizando, né? A Luísa tá falando, sim, Luísa, sintomas realmente físicos, né? Físicos mesmo. E não é da ordem de uma mentira, não, que a pessoa tá inventando, ela sente mesmo. A mente, ela cria, o corpo, ela cria essas informações, né, sintomáticas mesmo, né, essas reações do nosso corpo, né, é isso mesmo. Que legal, tá aqui desde o início, muito bom, Larissa. A Ivone entrando, muito bem, seja bem-vinda, Larissa, eu já falei, Vani, eu não tenho ansiedade, porque eu não paro de comer. Entendi. Então, você desconta na comida, né? A ansiedade, né? Coitada da comida, né? Não tem nada a ver com isso. Comida é tão bom, né? Aí a comida, aí ela engorda, a gente fica com raiva da comida. Mas, na verdade, a gente tinha que tratar a nossa ansiedade. Porque é assim, é um modus operandi. O software funciona dessa maneira. Então, ele encontrou a comida como um veículo de escoamento de tensão. Mas não é legal, né? E assim, a comida é super saborosa, é super gostoso comer, é super bom tomar um bom vinho, né? É bom a gente se divertir com os nossos amigos. O problema é quando a gente pega todas essas coisas para descontar algo que a gente não tá conseguindo lidar. Então, muitas das vezes, a gente não consegue olhar de frente para essas coisas, né? Na maioria das vezes, a gente desconta porque a gente tá escondendo debaixo do tapete. Vou comer mesmo, vou comer. E às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não procura ajuda, às vezes a gente não quer mexer nessas questões, assim fica mais fácil, né? Mas tem algo que tá nutrindo a ansiedade, né? Então, quando a gente começa a desconstruir, a gente pensa assim, a ansiedade, ela não nasce a ansiedade, ela vai se formando a ansiedade através dos nossos medos, das nossas angústias. Então você vai vendo que cada coisinha que vai chegando vai constituindo até ela disparar como ansiedade, que é essa batedeira, que é essa desconexão do corpo, que é esse medo, né, que é o medo do futuro, que é esses pensamentos negativos, né, e tudo mais, né. Então, como diferenciar a ansiedade da depressão? Tem uma pergunta aqui, né? A depressão, ela tem um movimento extremamente introspectivo. A ansiedade, ela pode ser um dos sintomas da depressão, tá? Tem pessoas que têm a depressão de uma maneira eufórica. Ela mostra isso para o mundo e nos momentos onde ela está introspectiva, aquilo cai, assim, tem uma queda muito profunda. Então as pessoas falam assim, a pessoa tá feliz, tá alegre, aí ela tem lá, ela diz assim, mas eu sou extremamente deprimida. E todo mundo fala assim, mas como é que pode? A pessoa é deprimida, a pessoa tá alegre, vai pra festa. Não existe isso, gente, isso é um mito. As pessoas que são depressivas, elas não são teoricamente ansiosas e nem tristes, tá? A depressão é um movimento de ação no mundo, um movimento de embotamento, de a gente cortar vínculos, de a gente começar a se sentir sozinha, de uma solidão absurda, né? E aí você vai vendo os graus dessa depressão, né? Como que isso vai virando num processo de adoecimento. Então tem pessoas que estão numa depressão velada, né? Então a depressão realmente é algo que a gente tem que prestar atenção, né? Tem pessoas que são workaholic, assim, sabe? Trabalham pra caramba, mas estão vivendo um movimento de desconexão. É como se a pessoa chegasse e falasse assim, nossa, eu não tô conseguindo ver sentido em nada. Eu tô fazendo no piloto automático. Né? Isso é uma via depressiva. É uma via, assim, onde a gente está entrando nesse movimento introspectivo, de embotamento, cortando esses vínculos sociais, cortando esses vínculos de prazer, né? E nesse movimento muito solitário.
Então, a ansiedade, ela pode ser um dos sintomas da depressão, mas não uma regra. A ansiedade é ansiar com sofrimento, né? Esse nível de sofrimento por algo que vai acontecer. Então, a ansiedade, ela não é sempre negativa, é super bom. Às vezes é importante a gente estar ali na vibe, eu vou viajar, eu vou com umas amigas, aí dá aquela euforia, né? Eu fico preocupada, será que vai dar certo? Ou eu vou pra uma festa, aí será que vai ter um cara lá? Será que ele vai me ver? Aí vai uma amiga muito bonita, a gente fala assim, não vai hoje, acho melhor você não ir, né? Não vai, porque eles me veem, né? Então a gente gera uma ansiedade, será que eu vou ser aceita? Será que esse cabelo tá legal, né? Vocês estavam aí, né? A live vai chegar. Porque a ansiedade, né? Esse movimento, né? De ação no mundo também empurra a gente pra gente ir atrás das coisas que a gente quer. A questão é a vertente patológica, quando aquilo começa a criar malefícios pra gente, começa a criar, como a gente diz, né, prejuízos sociais, né, prejuízos, a gente deixa de fazer coisas, né, a gente se sente muito cobrado, a gente começa a evitar pessoas, lugares, né, ambientes, situações, né, então a gente tem que olhar a ansiedade para uma prova, é natural ter ansiedade, você vai estar passando por um processo avaliativo, agora aquela ansiedade que faz você vomitar, que você não consegue fazer a prova, que você vai super mal na prova, porque uma coisa é a gente ter ansiedade e fazer a prova, e até a prova chegar, quando começar você vai lá e começa a fazer aquilo, vai se calibrando, a gente começa, o nosso organismo, ele tem uma tendência a achar o seu próprio equilíbrio, ele vai entrando em homeostase, acabou e tal, daqui a pouco você terminou a prova, talvez não tão bem, mas você vai lidando com aquela sua demanda. Outra coisa é você realmente deixar de fazer coisas, é você realmente sair do universo das pessoas, é você ter esse embotamento, né, para as coisas. Aí a gente vai falar de uma vertente patológica, tá? Aí tem uma outra pergunta aqui, ó, deixa eu ver aqui, o que tem aqui. Não, sintomas são reais, tá? Não é, são reais para quem tá sentindo, tá? E aí o outro que tá olhando, ele tá dizendo assim, mas cara, não tá acontecendo nada, calma, mas a pessoa tá sentindo, né? Ela tá sentindo aquilo, né? Então uma boa via é a gente entrar pro campo racional, a gente começar a olhar assim, calma, vamos lá, né? Onde é que você tá? Quem é você? Qual é o seu nome? O que você tá vivenciando agora? O que é que você entende que está disparando isso? Vamos respirar, né? A respiração, ela é muito importante para quem tem crise de ansiedade, porque a gente se desconecta, a mente ela vai vagar, ela começa, né? E a gente vai falar um pouquinho disso, né? A mente que fica vagueando, né? Que fica, né, solta no mundo, né? Ela gera infelicidade, ela gera muito sofrimento pra gente, porque ela está muito dispersa. A gente não está conectado com as coisas. Então, por isso que as práticas de presença, as práticas de meditação, elas são extremamente importantes, porque a gente está realmente trazendo para esse momento o que eu estou vivenciando agora. Ah, Patrícia, mas isso não é fácil. Não é mesmo, porque a gente cria muitos sofrimentos pra gente. E esses sofrimentos, de novo, tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com os nossos medos, tem a ver com as nossas crenças, tem a ver com tudo isso que a gente vai experienciando ao longo da nossa vida até aqui. A gente andou até aqui, e às vezes a gente se sente mais cobrado. Então, por exemplo, a gente está vivenciando, né, a gente falou na live passada, a gente está vivenciando a nossa economia, o nosso país, né, o mundo de maneira geral. Nós vamos falar aqui de Fortaleza, assim, a gente viu o que aconteceu no começo do ano, né, então a gente está vivenciando, assim, as lojas estão fechando, né, empresas estão demitindo pessoas, né, tem um movimento, a gente não sabe direito o que é que vai acontecer, então a gente realmente está preocupado, é natural essa preocupação, né? Vai estar todo mundo feliz, né? Da ordem de uma psicose, de uma fantasia isso, né? E não é possível, não é isso. A gente não está alienado diante ao movimento da vida, né? A pessoa está prestes a fazer lá uma prova super importante para passar num doutorado, num mestrado, sei lá eu, e ela está ansiosa, é natural que ela esteja. Então a gente vai aprender a lidar com isso, aprender a lidar com nós mesmos, né? Com o desejo de eu querer alguma coisa, do medo de falhar, isso é bacana. O problema é as crises patológicas, quando aquilo realmente me tira do mundo e aquilo começa a causar prejuízos imensos, que eu desisto antes de fazer. Aí esse é o ponto que a gente precisa olhar, e olhar com a mente racional, olhar com a mente luminosa, olhar e trazer para o campo do presente o que é que eu estou vivenciando, quem eu sou, quais são os planos A, B, C e D para lidar com aquele tipo de frustração se ela realmente ocorrer, né? Então, mais ou menos essa vibe assim, que a gente tem que olhar. Ó, a Raíssa tá perguntando assim, ó,
Vivemos em tempos complicados e entendemos que o que fazemos nunca é o suficiente. O que poderíamos ter feito mais? E que poderíamos ter feito mais? A gente falou um pouquinho disso no comecinho, né? Essa eterna cobrança, né? Essa eterna cobrança da gente mesmo, assim, a gente nunca tá no campo presente. Então, o Kung Fu Panda, né? Ele tem uma parte do filme que eu acho incrível, né? Então, que o pai dele fala pra ele, né? Tá explicando por que o presente chama presente. E aí parece que isso é uma historinha japonês-chinesa, né? E aí ele diz assim, o presente chama presente porque quando ele chega na nossa vida, ele fala do que a gente está vivenciando agora. Então aquilo que passou é passado, não volta mais, não existe mais, ela se dispersa como fumaça. O futuro a gente ainda vai construir a partir da história que a gente está vivendo. Então, se a gente quer vivenciar uma história bacana, legal, de sucesso, e é um sucesso pessoal, não é um sucesso que o outro me reconhece, não é o sucesso do dinheiro, é um sucesso de plenitude, de você estar feliz no local onde você está, de você conseguir reconhecer a grandeza que é aquilo que você está vivenciando naquele momento, isso é um grande presente. Então, isso é muito bonito a gente olhar. Né? Eu não fico entre aquilo que eu gostaria, né, que é o futuro, né, e daquilo que eu poderia ter vivido e não vivi. Eu olho para o que eu tenho agora, porque aqui é o campo da possibilidade. Aqui é o campo de eu estar vivenciando e fazendo diferente e usando a minha mente criativa, né, e olhando as minhas capacidades e as minhas potencialidades. Caramba, a gente já andou até aqui. Às vezes, muitas das vezes, sabe, em determinados momentos da nossa vida, a gente esquece quem a gente foi. Tudo que a gente construiu por conta de momentos difíceis que a gente está vivenciando agora. A gente vai se contaminando com isso e parece que a nossa história começa a partir da dificuldade. Não é. A gente já construiu muitas coisas, né? Imagine o nível de dificuldade que foi para cada um de nós, assim, se a gente ir para um tempo mais remoto, da gente lembrar o nosso primeiro dia de aula. A gente não se lembra, mas foi muito difícil. De uma insegurança, não, mas eu tava muito feliz e tudo, né? Tem algumas pessoas que tal, mas a grande maioria das pessoas eu se sente insegura ali, principalmente pessoas que têm poucos irmãos, né? Pessoas que tiveram um investimento materno e paterno muito grande, ou um investimento familiar muito grande. Existe ali uma insegurança, né? E os pais, né? Eles protegem os filhos com a maior das intenções e tal, e às vezes deixam de potencializar, né? De enfrentar aquilo. E os pais sofrem muito naquele movimento de deixada na escola e tudo mais. Por que eu tô dizendo isso? É pra gente lembrar dos nossos feitos, lembrar da nossa história até aqui. Isso é muito importante, isso dá muita força pra gente. Todo mundo, cada qual aqui que tá aí assistindo, todas essas pessoas que estão aí assistindo, as pessoas que estão entrando, saindo, as pessoas que a gente conhece, todo mundo tem uma história forte de coisas boas, de coisas ruins, e a gente chegou aqui, né? Então, às vezes, quando a gente se sente despotencializado, com uma baixa energética, sem motivação para as coisas, a gente precisa ir buscar no passado quais foram os eventos, as coisas legais que deram certo, que me motivaram, que conseguiram me tirar desse movimento. E aí, quando a gente se conecta com isso, vem uma força muito grande. Que seja a força dos nossos pais, que seja a força dos nossos avós, mas a gente tem uma linhagem por trás da gente. Se a gente não consegue lembrar dos nossos eventos, a gente tem uma linhagem atrás da gente de pessoas que vivem, de histórias, né? Imigrantes, né? Pessoas que vieram, por exemplo, aqui no Ceará, não só imigrantes, mas pessoas que vieram da roça, né? Pessoas que vieram do sertão, né? Agricultores, sertanejos, pessoas muito fortes, né? Muito trabalhadoras, pessoas muito inteligentes, né? O Nordeste brasileiro, de maneira geral, são as pessoas que têm índices maiores, assim, nesses concursos públicos, né? Então, a gente tem que olhar para a nossa história, a gente traz uma história com a gente, e a gente esquece quando vem o problema, a gente é capturado totalmente pelo problema e esquece a energia que está dentro da gente. Então, eu costumo dizer que é como se nós fôssemos, a impressão que eu tenho, né, me parece dessa maneira, que nós fôssemos mendigos, né, que fala, que tá com aquele casacão, com os bolsos cheios de pedras preciosas. E a gente fica para as pessoas assim, me dê porque eu não tenho, eu não consigo, me dê porque eu não tenho. E a gente fala assim, olha no seu bolso, olha no seu casaco, tá aí, tudo que você precisa tá no bolso do seu casaco. Pegue logo isso, olhe para isso, valorize isso, você tem tudo isso, você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, você pode andar mais um bocado ainda, sabe? Vamos lá.
Até tem uma pergunta aqui assim, ó. Tem aqui, primeiro aqui. Pessoas ansiosas se frustram mais? Então, a ansiedade, ela tá vinculada ao nível de expectativa, né? Então, eu crio expectativa. Então, vamos pensar assim. Quando eu tenho eu até falei isso para uma pessoa hoje, né? Quando a gente tem uma ideia de curar alguém, de ajudar alguém, de ir para algum lugar e ter um retorno daquele lugar, eu crio uma ideia, eu crio uma expectativa do retorno daquilo, né? E eu acredito naquilo, né? E às vezes eu acredito até com uma mente meio ingênua daquilo. Eu não vejo os pontos negativos daquilo, né? E aí tem toda uma história que eu tô criando a partir da minha mente, mas eu não considero que tem um movimento de outras pessoas. Às vezes aquelas pessoas não são sérias, às vezes aquelas pessoas não estão interessadas, às vezes o movimento daquelas pessoas não é tão prioridade quanto é pra mim. Ela vai deixar no tempo de importância e não no tempo de prioridade, né? Então, quando a gente olha para as coisas sem considerar que existe um tempo, que as coisas têm um tempo, por quê? Porque eu estou interagindo com outras pessoas e com o tempo de outras pessoas, com a experiência, a vida e o grau de o nível de importância e prioridade das outras pessoas, eu me frustro bastante. Porque aí eu fico achando que basta aquilo que eu quero, basta aquilo que eu desejo, é o suficiente para que a coisa aconteça. E não é. Mesmo eu querendo muito, né? Então tem aquelas frases, clichês, assim, acredite nos seus sonhos e tal, né? Cuidado com aquilo que você idealiza, né? Alguma coisa com aquilo que você sonha, isso pode acontecer e tal. Isso é o campo de possibilidades, né? Esse é o campo de possibilidades, mas assim, você faz as coisas no mundo, você age no mundo, mas por você e pela sua ação no mundo, pela sua coerência, pela sua ética, pela pessoa que você é, né? E aí, o nível de expectativa que você tem, ele é um nível de expectativa que vai te levar a partir de um projeto, assim, a minha expectativa é para um projeto, eu faço isso porque eu tenho expectativa que aconteça isso e isso. Mas e se não acontecer? Se não acontecer, eu vou tentar falar com fulano, eu vou tentar ajustar aqui, porque a gente está num projeto, a vida é um grande projeto. Né? Agora, quando a gente usa o movimento de expectativa, criando uma verdade sobre aquilo e aquilo não acontece, aí tem um movimento de frustração e de sofrimento muito grande que a gente cria pra gente mesmo. Então, mas eu não sei se faz sentido, mas assim me parece. Assim, né? Aí tem uma outra pergunta aqui, né? A Jenny tá perguntando: eu tenho a mania, quando estou ansiosa, que tudo vai dar errado. É porque a gente tem uma coisa, assim, né? De buscar os pensamentos negativos, né? De olhar o lado mais negativo das coisas, né? Mas também é uma estratégia, porque parece que quando a gente pensa na coisa ruim e dá bom, aí a gente fala assim, nossa, né? Saí no lucro. Porque eu não esperava nada disso, ou então eu esperava péssimo disso e deu bom. Então, é uma forma também, sabe, Jane, assim, uma estratégia da nossa mentezinha aqui, maluquinha e luminosa, da gente evitar o sofrimento. Então, a gente pensa no pior e aí, quando acontece uma coisa legal, a gente se surpreende. É uma forma da gente lidar com a gente também. A gente tem que olhar para isso, né? Se realmente são coisas bobinhas, assim, são coisas do nosso dia a dia, ou se realmente a gente está escolhendo uma via sempre muito pessimista, uma via sempre muito escura, né, ou obscura, porque a gente também tem um mecanismo de vitimismo, que a gente precisa que alguém chegue pra gente e fale assim, poxa, mas você só pensa no pior, aí a gente precisa que a pessoa fale os aspectos positivos, que a pessoa diga pra gente que aquilo não, que eu tô enganado. Então, assim, sempre tem um ganho aí psicológico, sabe? A gente chama de ganho psíquico. Sempre tem um porquezinho de eu estar fazendo isso. Então, é bom a gente investigar. Ora, qual é o indício que eu tenho de isso dar errado? Vários. Toda vida que eu faço isso dá errado. Bom, então qual é o plano B? Qual o plano C? Qual o plano... Então, por que você vai fazer isso e sempre dá errado? Porque você já não faz uma outra coisa, né? Então, não gerar uma ansiedade, né, pro barco que já tá afundando. A coisa já não é legal. Você já viu que a vibe não é bacana. A coisa, né, a incidência daquilo dar errado é imensa. Então você vai insistir naquilo. Agora, se a coisa sempre dá legal e você tá com medo, gera uma ansiedadezinha de você falhar, daquilo não ser legal e tal, aí dá uma investigada, né? Porque parece, e tudo bem. É um mecanismo bacana, é um mecanismo psíquico legal, bacana, de defesa, né? De adaptativa até. De você lidar com isso. Pode ser que a gente esteja fazendo isso mesmo pra gente ter um ganho maior lá na frente, se surpreender, dar uma mexidinha no nosso ego aqui, dizer assim, deu certo, que legal, achei que ia dar tão ruim, foi tão bom, né? Não criar expectativa pra não sofrer, né?
Vamos lá, tem mais pergunta, vamos ver aqui. As pessoas estão tão ansiosas que às vezes não conseguimos... já falando... não, aqui. Isso aqui veio? Tá, deixa eu só responder aqui. A Marília tá falando assim, ó. As pessoas estão tão ansiosas que às vezes não conseguimos manter uma conversa simples. Elas não escutam e ficam cortando a conversa. É verdade. Isso é muito verdade, assim, né? As pessoas, elas estão querendo muito falar, né? Colocar pra fora, assim, porque é um movimento, assim, de muita informação. A gente tá vivendo, né? Tem alguns teóricos falando disso, escrevendo sobre isso, né? Que a gente tá vivendo uma era da informação, né? Da opinião, né? Então as pessoas, elas têm muita opinião sobre as coisas, elas leem muitas coisas e experienciam muito pouco. Isso aí, então, é uma baixa de experiência na vida e um aumento de opinião. Então, tem muitas pessoas que pegam livros, né, e leem só a resenha do livro, né, e aí acha que é muita informação com coisas, com recortes muito pequenos, né, pra gente ter assunto sempre, pra gente estar atendendo as expectativas do outro, pra gente passar essa ideia de culto, né, de intelectual, né, então tem esse movimento, assim, né. O que eu sinto é que as pessoas, elas têm uma tendência muito a falar muito mais do que ouvir. E é bom nessas relações, assim, a gente estabelecer e pedir, olha, hoje eu preciso falar. Né? Nós somos amigos, aquele dia eu te escutei, hoje eu preciso falar. E aí, interditar a pessoa. Então, se vocês saírem para um café, para alguma coisa, e a pessoa continua falando, você fala assim, olha, eu entendo perfeitamente, mas você é minha amiga, você é meu amigo, hoje eu preciso falar, eu preciso de acolhimento. Por favor, me escute. Né? Você não precisa dizer nada sobre isso, eu só preciso ter alguém para falar. Então, esses acordos que tem que ter, né? A gente ser mais verdadeiro nas nossas relações, né? Porque daí a gente sai com a pessoa, se cala, a pessoa fala, aí a gente não diz nada, porque a gente não quer ser inconveniente, mas aí quando a pessoa sai, a gente tá num movimento com pouca honestidade com a gente, então a gente escuta a pessoa de novo, mais uma vez, né? A gente já sabe que ela vai fazer isso e a gente continua nesse movimento desonesto com a gente mesmo, né? Então, se você está precisando falar, sinalize isso. Olha, eu estou precisando falar hoje, preciso que você me escute, né? E você não precisa dizer nada, tá? Sobre isso eu só preciso falar, eu só tô aqui querendo desabafar, né? E aquilo que a gente falou numas lives atrás, né? Quando alguém vem falar alguma coisa pra gente não se frustrar, ou não colocar o nosso assim, né? E ficar numa situação, né, ruim, a gente pergunta logo, né? Isso que você tá me falando é um desabafo? Você tá querendo simplesmente trocar comigo, dividir comigo, partilhar comigo o que você tá vivenciando? Ou você quer que eu te ajude a resolver? Né? Aí a pessoa diz, não, eu quero que você me ajude a resolver, então vamos trocar. Então você já pensou nisso, já pensou naquilo e tal. Então eu acho que a gente precisa, sabe, Marília, a gente precisa ter um movimento de honestidade com a gente mesmo. Ah, mas se as pessoas não gostarem, bom, né, não dá pra ser diplomata o tempo todo, né? Não dá pra agir com diplomacia o tempo todo, porque a gente se desconecta da nossa natureza, né? A gente se desconecta de quem a gente é, e a gente tem uma tendência à desconexão pra agradar as pessoas, pra ser queridinho, pra ser amado, né? Pra ser assertivo, pra ser adaptativo. É legal, às vezes, a gente falar um pouquinho, olha, hoje eu não tô legal, não tô querendo, não quero, não tô afim, não tô... Sabe? Isso é importante, isso é um movimento de honestidade com a gente mesmo, né? A Clícia tá dizendo assim, ó, é ruim falar e quando eu preciso não consigo. A Maia tá querendo ir embora. Fica aqui. Peraí. É ruim falar e quando eu preciso não consigo e me isolo. Eu me aproximo de pessoas que não me conhecem para poder fingir que tá tudo bem. Complicado isso, né? Essa necessidade, né, da gente fingir que tá tudo bem, né? Então, mas é porque assim, ó, tem alguns processos nossos, né, que são íntimos. Às vezes, quando a gente expõe as nossas fragilidades para as pessoas, a gente também se expõe para o outro. E isso são movimentos, assim, luminosos do nosso ser, sabe? Inclusive o sofrimento. Então, não são todas as pessoas que merecem ter acesso a essa singularidade do nosso ser. Então, não é qualquer pessoa, sabe, que a gente abre o nosso coração e diz assim, ó, tipo assim, rasga aqui, diz assim, ó, pode tocar, pega aí, mexe, depois coloca no lugar, vai fugindo. Não dá, sabe, Clícia? Então, assim, é importante, às vezes, a gente ser um pouquinho seletivo nessas nossas amizades, nossos amigos e tudo mais. A gente tem que tomar cuidado, né, nesse movimento de abertura.
né? Então, existe uma singularidade que é sua, que faz parte de você, que tá dentro do seu contexto, né? E não são todas as pessoas que têm mérito para isso, né? Eu sempre digo assim que no consultório eu tenho um grande privilégio, assim, é um privilégio fantástico, assim, de ver pessoas reais, né? Então, se tem psicólogos aí, talvez eles concordem comigo. Porque naquele espaço, né, aquele espaço que é um espaço sagrado e um espaço de muito respeito e muito sigilo, eu tenho acesso àquilo que é mais precioso e que foi escondido durante muito tempo, né? Então a gente vai ali aos pouquinhos angariando esses locais, descendo nos nossos infernos, né? Mas isso somos nós, não é uma ordem de certo e errado, né? De sofrimento e felicidade, isso é o nosso movimento de ação no mundo. E a gente precisa de vez em quando ir revisitando esses lugares, né? Isso é super importante, isso é muito bonito. Então eu não sei, sabe, Clícia, às vezes é importante você ter, eu acho que você faz terapia, que eu sei, né? Então, começar a ter estratégias terapêuticas, porque quando você começa a se terapeutizar, né? Você começa a entender como é que funciona a terapia, né? As trocas de conversa que a gente tem na clínica, né? E outras atividades que você possa fazer de corpo, né? De fala, né? De mente, de literatura, né? Tudo isso são processos de nutrição da sua mente, né? E assim, o outro ele não vai ser a nossa falta, né? Existe uma falta existencial aqui. Então esse acolhimento é muito legal, a gente tem do outro, muitas vezes ele chega, é bacana, mas muitas vezes ele é incompreendido, e aí a gente acha que o problema foi com a gente, ou que a pessoa fez aquilo de raiva e tal, mas aquela pessoa ela também está inserida em contexto, né? Ela está inserida em causas e condições, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para isso, né? Não estou dizendo que a psicoterapia é a única forma de escoamento dessas tensões, as pessoas vão entender isso da forma que for melhor para si, mas assim, tem um movimento de abertura que a gente tem que ter, mas tem que saber com quem, onde, quando, né? E de autopreservação, né? Vamos lá. Aqui tem uma pergunta assim, ó. Você acha que em alguns casos de ansiedade com sintomas físicos fortes, existe a possibilidade de melhora ou cura com terapia e mudanças de hábitos? Sim. Sim. Agora vamos pensar assim, ó. A ansiedade, ela está sendo nutrida, ela se sustenta em alguns comportamentos, em crenças, em valores e tal. Então, esse processo, ele não é imediato, ele é processual, né? Então, a primeira coisa é você começar uma terapia ou alguma intervenção que faça sentido para você, que te dê uma motivação para você conseguir quebrar e mudar alguns padrões. Então, na verdade, a gente não muda a nossa natureza e aquilo que a gente está sentindo. A gente vai incluindo algumas coisas e essas coisas vão tendo um pezinho um pouquinho maior. Essas coisas vão tendo uma importância um pouquinho maior. E aí eu vou me desconectando aos pouquinhos daquilo que gerava muita ansiedade e sofrimento para algo mais luminoso. Então isso é processual. Tem pessoas que vão muito rápido, e aí eu sempre me preocupo quando é muito rápido, porque aquilo é possível de ter uma queda. Mas na maioria das vezes a questão ela é processual e ela está atrelada a uma motivação, né? O que eu quero, né? Eu ainda tenho uma energia. Quando eu tenho uma energia já de reconhecer que esse estado não tá legal, que isso me causa sofrimento, eu já tenho uma energia de saída, né? Eu tenho uma energia de mudança, isso é bem legal, né? Então esse é o movimento que a gente fica esperando, né? Então quando a pessoa chega no consultório, ela chega para uma busca terapêutica, seja ela qualquer que seja, trazida por alguém, e não foi de um desejo pessoal, né? Não é dado de um desejo, ela é mais lenta, né? Porque o processo transferencial ele demora muito a acontecer, que é o quê? É você entender que alguém pode te ajudar, que alguém sabe algo de você que você não sabe, né? Que alguém pode te dar algumas estratégias de mudança. Então, aquilo precisa partir da pessoa que está buscando, né? Então, o fato de você buscar, o fato já, sabe? Eu não sei quem é a Iane, né, que tá perguntando. O fato já de você perceber que as coisas não estão muito... Aline, né? A Aline tá perguntando. O fato já de você perceber que as coisas não estão indo muito legal, que tem já um nível de sofrimento, já é um movimento de saída,
Isso é bem bacana. Então a gente já tá... Por exemplo, na meditação, a pessoa fala assim, eu fiquei pensando muito. Os meus pensamentos ficaram girando, eu fiquei pensando muito e tal, não sei o quê. Aí eu digo assim, mas você ficou num único pensamento? Não, eu fiquei em vários. Eu falei, então você estava meditando já. Porque você já consegue perceber que a mente está pensando e que tem muitos pensamentos aí ao redor da sua mente, né? Então isso já é legal, isso já é um processo perceptivo, é um processo de conexão com o presente. Você está ali, você está tentando pacificar a sua mente, você consegue observar como ela é agitada. Isso já é um processo de interiorização, já é um processo de ampliação de percepção, porque normalmente a gente não faz isso. Normalmente, a maioria das pessoas, ela diz assim, eu nem sei por que eu fiz isso. Nossa, eu nem sei por que as coisas se deram dessa maneira. Eu nem sei como isso começou. Porque não tem essa via perceptiva de viver o presente, de estar nesse lugar e tudo mais, né? Vamos lá. A Yane está perguntando assim, até que ponto devemos nos preocupar para... Como é que é? Até que ponto devemos nos preocupar para ser uma preocupação saudável? Então, eu acho que você tem que sempre utilizar, a Yane está perguntando, o lado racional das coisas, né? Então, olhar o contexto que você está vivendo. Tá aqui estão me dizendo aqui uma coisa super legal, já vou entrar aqui, né? Tem uma coisa aqui que estão pedindo para eu comentar. A gente tem que olhar, assim, buscar esse lado racional das causas e condições ao qual eu estou inserida, né? Do que eu estou vivendo, a experiência que eu estou vivendo, né? Então isso é muito importante. Quando eu olho aquilo que eu estou vivendo, eu começo a observar qual é o meu movimento, aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá. Então, a primeira coisa, quando gera um movimento de preocupação sobre algo que pode vir a surgir, a gente começa a criar um plano de ação. Ok, se hoje, por exemplo, eu estou desempregada, né? Vamos para um exemplo que é super comum, as pessoas estão vivenciando isso. Eu estou desempregada, né? Eu não tenho um trabalho e tal. Mas eu preciso ter um trabalho porque o dinheiro vai acabar, né? Ou então eu já tô sem grana, não tenho como pagar isso e tal. Então a gente pode ficar no problema, eu tô desempregada e não tenho dinheiro, eu tô desempregada e não tenho dinheiro, eu não vou ter dinheiro para pagar a conta, e porque eu não vou ter dinheiro para pagar a conta, eles vão me despejar e eu tô no problema. Então o primeiro movimento de saída é criar, no mínimo, 3 estratégias, tá? Então termine o seu pensamento com 3 estratégias, 3 ações possíveis. Aí a primeira coisa, o que eu posso fazer para remediar isso ou para tentar chegar em algum caminho? Mandar currículo? Aí eu vou, quem que pode te ajudar? Fulano de tal. Tem alguma pessoa que você se inspira quando você está num movimento mais introspectivo, de problemático e tudo mais? Tem, a minha tia, ligue para ela. Ligue para ela, ela é inspiradora. Tem alguém que pode te dar força nisso? Tem, o meu pai. Ele tá onde? Ele tá lá no Maranhão. Pô, ligue para ele. Fale para ele que você está vivenciando tudo isso. Por quê? Porque a gente tem que começar a buscar a nossa força. A gente tem que começar a se reconectar. Agora, quando a gente fica na mente do problema, aí o problema ele vai ficando grande, ele vai virando uma grande preocupação, essa preocupação vai gerando uma grande ansiedade, e a ansiedade leva a gente para onde? Lugar algum. Porque aí a gente fica com medo de errar, a gente vai disparando o nosso medo, a gente vai se cristalizando e a gente vai ficando num movimento extremamente recuado, né? Com medo de se arriscar, com medo das experiências, com medo da vida e com tudo aquilo que pode acontecer na criação da nossa mente. Então, assim, a preocupação, né? Como ela falou ali, como é que estava ali que ela disse? É uma preocupação saudável. A preocupação saudável é essa natural da vida, né? Você vai mudar de casa, você tá se relacionando com uma pessoa diferente, você tem que pagar umas contas e não sabe se o dinheiro vai dar. Tem algo do racional. Quando a coisa começa a realmente te tirar do mundo, você vê que você só consegue, você tá com uma ideia fixa, você não consegue ampliar a sua mente, você percebe nitidamente que a mente fecha, aí é um movimento que é adoecedor, que é patológico, e esse movimento não vai te levar a nenhum tipo de solução. Tem alguns exercícios, né, que tem um método Pomodoro de estudo, que é bem legal. Algumas pessoas já devem conhecer isso, mas é bem legal. Então você faz frações de 25 minutos pensando naquela história. Então tem muita gente que estuda, que faz isso para concurso e tal. Então você fica 25 minutos extremamente introspectivo, né?
interiorizado, pensando sobre aquilo, lendo e refletindo, trazendo para dentro, né, colocando para fora, né, experienciando aquele problema durante 25 minutos. E aí você para 5 minutos, mas para de desligar, que é o tempo, né, das cognições e da mente ela trazer uma solução para você. Então você pode ir fracionando isso de 25 em 25 minutos com paradas de 5 minutos. Isso é bem legal. Isso é bem legal para quem está estudando para concurso, isso é bem legal para quem está com um problema específico, né? Na meditação a gente chamaria isso de uma meditação analítica. Então você medita sobre o problema, né? Não é uma vipassana, mas é meio que parecido, assim. Então, por exemplo, um exemplo bem legal aqui, né? Que cabe aqui na meditação pra gente... a gente pode trabalhar nessas duas meditações básicas, né? Que seria a shamatha e que seria a vipassana. Então, a shamatha é mais ou menos assim, né? Quando eu tô olhando para um cigarro, né? Por exemplo, tô aqui fumando, né? Um cigarro, e alguém vem e diz assim pra mim... nossa, mas o que é isso? Aí você fala um cigarro, aí você começa a olhar as qualidades daquele cigarro, você vê a fumaça do cigarro, né? Você vê o formato do cigarro, você vê o cheiro, então você está observando, né? Então essa é a shamatha. Desculpa. Você está observando aquele cigarro e todo o movimento de entrada e saída da fumaça, né? Então você está num movimento muito observador. O movimento da vipassana já é diferente. Eu já começo a olhar as características reais daquele cigarro. Isso daí me causa prazer, mas também me causa câncer. Então eu começo a ir analisando aquilo. Eu vou analisando, eu vou limpando as características daquele objeto, né? Então, nesse caso, assim, da preocupação, é importante a gente olhar aquilo que está nutrindo aquela preocupação, olhar para a ansiedade. A meditação, ela faz muitas vezes isso. Esse é um dos pontos importantes da meditação. A gente está acabando aqui a nossa live, tem um monte de perguntas, a gente vai iniciar uma outra de só uns 20 minutinhos, que eu queria muito fazer uma prática com vocês. Então, encerrando aqui, tá bom? Vou falar um tchauzinho, porque a gente precisa concluir, porque depois esses vídeos são editados. E aí a gente vai começar uma outra, fiquem, tá bom? Porque a gente tem o sorteio no final. Não quero gerar ansiedade, tá? Tem um sorteiozinho no final e tem também a meditaçãozinha que a gente vai fazer junto. Tá bom? E é isso. E aqui vai acabar daqui a pouquinho. Vamos ficar mais um pouquinho. Eu vou encerrar aqui e a gente já começa uma outra.